O Departamento de Estado americano divulgou hoje o relatório anual de direitos humanos. Na primeira edição, na gestão Trump, esse relatório faz uma série de acusações contra o Brasil. O Daniel Hittner preparou para nós um resumo para trazer a você as informações, caso você não tenha podido acompanhar nos noticiários ao longo do dia. Daniel, contigo. William, a gente separou aqui dois pontos para ilustrar as diferenças que o relatório deste ano na gestão Trump, essas diferenças em relação ao relatório do ano passado, ainda divulgado na gestão Joe Biden. Observe, por exemplo, o que Biden falava sobre prisões arbitrárias e sobre possíveis falhas no sistema judiciário. A Constituição proíbe prisões e detenções arbitrárias e prevê o direito de qualquer pessoa contestar a legalidade de sua prisão ou detenção em juízo. O governo, em geral, observou esses requisitos, era uma menção positiva. Como esse assunto é tratado agora no relatório divulgado hoje na gestão Trump? O governo manteve centenas de indivíduos acusados de participação nos protestos que levaram à invasão de prédios governamentais no 8 de janeiro, detidos sem apresentar acusações. É até curioso a gente observar que quando Trump fala de governo, em tese uma imprecisão, porque é o sistema judiciário. Mas será que ele não está tentando falar de um regime? Outro ponto que a gente separou é o trecho sobre liberdade de expressão. O governo Biden acentuava a existência de uma mídia independente, um judiciário eficaz e um sistema político democrático funcional, se unindo para promover a liberdade de expressão, inclusive para membros da mídia. Como isso é colocado na gestão Trump? Decisões do STF restringiram a liberdade de expressão de indivíduos que o próprio STF considerou estarem violando a lei que proíbe a expressão antidemocrática. São duas visões de mundo, eu diria, inconciliáveis. Rubens Gleiser, Bom, a pergunta é óbvia que está parada no ar, Rubens Gleiser. O governo americano tem razão nessa crítica? Não, o governo americano, o Trump, não tem razão nessa crítica. Acho que a primeira coisa a se reconhecer é que o Brasil tem uma legislação de liberdade de expressão absolutamente diferente da norte-americana. A segunda é que nós seguimos aqui possibilidades de restringir discurso quando os crimes são cometidos por meio de discurso. E isso não só com o processo penal, mas com que o público agora está se acostumando cada vez mais com o termo medidas cautelares. Restrições que um juiz pode colocar para quem é investigado ou é réu para evitar o cometimento de novos crimes. Então, você imagina que alguém que está sendo processado por publicação de conteúdo de pornografia infantil e está tendo acesso à internet, está reincidindo no crime, o juiz pode, se não quiser prender, fazer esse tipo de restrição ao acesso à internet. É uma restrição que é comum também nos crimes de lavagem de dinheiro. Então, se crimes são cometidos por discurso, a nossa legislação permite, a jurisprudência permite, em todo o país, em todos os tribunais, que se faça restrição pontual, ou à liberdade de expressão, ou à liberdade de ir e vir, e por aí vai. E um terceiro ponto é que não deixa de ser irônico que durante a gestão Trump, mesmo as normas norte-americanas sobre liberdade de expressão, que são amplíssimas, estão sendo profundamente desconsideradas, com liberdade de manifestação, por aí vai, estudantes, pessoas sem devido processo. Então, a ironia que existe nisso também é muito chocante e marcada. Nós vamos voltar a isso porque há menções diretas à atuação do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo. Eu vou voltar a essas questões, os pontos específicos mencionados ali e pedir a sua contribuição para a gente entender o que está escrito ali. Lorival, o relatório de direitos humanos e a comparação que o Daniel Hittner fez é interessante porque é uma inversão completamente de sinal. Compõe para qualquer um que acompanha o governo americano, se bem que depois do Trump é difícil, né, a gente usar o passado como referência, mas enfim, normalmente textos desse tipo compõem como é que eu vou descrever, uma base para uma ação governamental, diplomática, por exemplo, nesse caso. Que base foi criada? Exato. É um relatório totalmente enviesado, né, que contrasta fortemente com a
a abordagem técnica que era dada para esses relatórios do Departamento de Estado antes, né? Não havia, pelo menos na minha geração como jornalista acompanhando esses relatórios, não havia essa ideologização e essa subversão até dos conceitos técnicos, né? Porque essa é uma análise técnica, né? Sobre se o Estado de Direito vigora ou não, se os direitos humanos são observados ou não. E havia críticas, sim, por exemplo, ao sistema penitenciário brasileiro, havia críticas a várias falhas que existem no nosso sistema, mas não essa de que há prisioneiros políticos, por exemplo, no Brasil. Uma observação técnica é que a palavra government nos Estados Unidos ela é usada de um jeito diferente do que a palavra governo no Brasil. Government significam os 3 poderes. Então, o sistema de justiça e o legislativo pertencem ao government nos Estados Unidos, não é só o executivo. Então, nesse sentido, o termo foi usado corretamente. Só que o fato que ele atribui ao government brasileiro, ao que nós poderíamos traduzir por o poder público brasileiro, está errado, né? Não é verdade que... Assim, eu preciso dizer que existem excessos, sim, que o STF está cometendo alguns excessos, sim, né? Mas caracterizar isso como uma fratura fundamental no Estado de Direito brasileiro, acho que nenhum de nós aqui sente. Tanto assim que essas críticas são feitas diariamente, publicamente. Aqui, inclusive. E ninguém vai preso por causa disso, até onde eu sei. Né? Assim, então, as pessoas podem livremente aqui no Brasil até afirmar que aqui é uma ditadura, o que é uma prova de que aqui não é uma ditadura, porque nas ditaduras as pessoas não podem dizer aqui é uma ditadura. Caio. Não, William, eu tenho a impressão que o relatório, ele toma a parte pelo todo, né? Se refere bastante ao Alexandre de Moraes e tem no histórico aí dos últimos anos decisões, sim, do Alexandre de Moraes abusivas. Né? A começar lá em 2019, pela que censurou a revista Cruzoé. Eu me lembro que eu trabalhava lá, era repórter, a reportagem não era minha, mas enfim, tirou uma reportagem do ar, censurou um veículo de imprensa justamente porque havia uma crítica ao então presidente do Supremo, que era o Dias Toffoli, né? Flagrado ali numa conversa entre executivos da Odebrecht durante a Operação Lava Jato. Passa por uma decisão também do Alexandre de Moraes de investigar diálogos de empresários no WhatsApp. Né? Se for pegar o WhatsApp aqui... Essa agora é bem recente. De todo mundo, essa mais recente. E para mim o grande caso, talvez um dos grandes casos, é o caso do Felipe Martins, preso preventivamente ali por 6 meses, sem ter deixado o país, sob essa justificativa. Agora, o fato do Alexandre de Moraes, inclusive ontem aqui em São Paulo, ele participou de um evento, ele diz ali um pouco de erros e acertos, ou seja, ele mesmo reconhece que tem erros. Né? O fato de ter tido e estar havendo decisões erradas, abusivas, equivocadas, sem a gente entrar em decisões de outras esferas, decisões econômicas, né? Enfim, do Supremo Tribunal Federal, não nos leva a crer que a gente vive também numa ditadura do judiciário. Aí também, então, o relatório, acho que ele é ideologizado, ele foca nos alvos do Alexandre de Moraes, e os alvos do Alexandre de Moraes são os bolsonaristas, para tomar uma situação como se o país inteiro vivesse numa fratura democrática, coisa que não vive. Rubens, o relatório do qual estamos falando, num determinado ponto, quando o capítulo dele se refere à liberdade de imprensa no Brasil, afirma que o ministro Alexandre de Moraes ordenou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários no antigo Twitter, né? Agora chama-se X, ou já há um tempo já chama X, suprimindo desproporcionalmente, a palavra deles, o discurso de defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em que medida isso procede? Bom, sobre isso, nós temos uma base limitada de informação, porque se existe uma crítica procedente, é que não existiu transparência suficiente nesse processo da suspensão, derrubadas de contas. O tribunal, o TSE, sempre negou a dar mais detalhes sobre essas informações, dizendo que tinha investigação ocorrendo, mas não dava nem os dados quantitativos. Mas acontece o seguinte, tem um grupo
cometendo um certo crime, esse grupo vai ser proporcionalmente mais atingido pela ação da fiscalização. Então, se tem um setor que está realizando corrupção, um grupo realizando corrupção, eles vão ser atingidos desproporcionalmente em relação a isso. Se você tinha, conforme tem as alegações finais da PGR, um governo que faz uma base de 2 anos planejando um golpe que envolve as milícias digitais, é claro que isso vai envolver desproporcionalmente pessoas ligadas, apoiadores do governo Bolsonaro. Então, eu acho que assim existe um viés anterior aí, que ele está fazendo um recorte para poder construir uma narrativa de que realmente existe uma fragilidade, que existe uma perseguição política. Poxa, o Nicolas Ferreira pede a prisão do Alexandre de Moraes há uma semana atrás e não tem nenhuma repercussão negativa para ele. Prova que o problema não é ser oposição, o problema não é ser crítico, o problema é participar de uma incitação, comentar uma incitação para tentar dar um golpe de Estado e impedir que a justiça possa punir as pessoas que ela investiga. É disso que se trata.